Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, tudo bem? Como passaram o dia ontem, como passaram a noite? Tudo bem? Vamos acordar, é hora da palavra. Cadê os soldados de Cristo? Todos de pé, avante! Meus irmãos, antes de falar hoje, eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que estão curtindo o meu vídeo. Muito obrigada do fundo do meu coração. Quero agradecer também a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Sei que para vocês não custa nada, não é isso? Realmente, para vocês não custa nada, só um cliquezinho. Mas para mim, gente, é de grande importância. Além de me estimular, de me confirmar que eu estou no caminho certo, me ajuda muito os likes, os coraçãozinhos. Muito obrigada do fundo do meu coração, tá certo? E hoje eu vou deixar para vocês um pouco da vida do nosso irmão José. Quem já ouviu falar em José da Bíblia? Acho que muitos já ouviram. José, no capítulo 37, no livro de Gênesis, o capítulo 37 e o versículo, meus irmãos, é o 5. Aonde fala que José sonha. José tem sonhos. E ele teve um sonho que os seus irmãos e o seu pai se curvavam diante dele. E por conta desse sonho, ele contava, sempre tinha os sonhos e contava. Então ele contou. E isso gerou nos seus irmãos uma certa inveja. Os irmãos hoje que eu estou sempre batendo nisso, que é para vocês verem o quanto é perigoso esse sentimento, tá certo? É um sentimento muito perigoso. Então os irmãos sentiram assim inveja dele, duvidaram, nunca que isso vai acontecer. E aí o que foi que eles fizeram? A maldade no coração. Eles jogaram ele dentro de um calabouço, dentro de um poço, deixaram ele lá. E depois, quando chegaram em casa, disseram ao pai que o animal tinha comido ele, que o animal atacou e matou e que eles não puderam salvar. E ainda levou um pedaço da tunicazinha dele e entregou ao pai aqui, para provar que o animal tinha comido e que ele tinha morrido. E o pai sofreu muito, tamanha dor desse pai. Vocês que são pais sabem a tamanha dor de um pai de perder um filho, ainda mais dizer que o animal comeu, né? E o que aconteceu? José foi vendido como escravo. Sofreu muito. Foi vendido, que os escravos, vocês sabem que eles ficavam em praças, né? E aí era oferecido, e até que Potifar comprou. Potifar comprou José. José, ele era muito inteligente e também muito temido a Deus. Potifar comprou e ele estava lá. Tudo para ele dava glória a Deus, graças a Deus. Ele agradecia a Deus por tudo. Para vocês verem como é importante a fé, como é importante a perseverança, a confiança. E acreditar no nosso maior amigo, que é Deus, Jesus Cristo. Ele é nosso maior amigo. E o mais presente, ele está presente com você em todas as horas. Não é verdade? A pena que nem todas as horas, nem todos os dias nós lembramos dele. A não ser quando está no momento de aflição e faz, ai meu Deus, não é verdade? Mas eu estou aqui, vamos mudar isso juntos. Vamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, em tudo. Amém? E ele foi vendido. Então, a mulher de Potifar era uma mulher bonita, uma mulher atraente, né? E vocês sabem que a carne é fraca. E o que acontecia? Ela ficava perturbando o tempo todo José. Perturbava José, porque ela queria. Ela era uma mulher adúltera, ela não era uma mulher fiel, era adúltera. Então ela era acostumada a fazer isso. Ela cismou com José, porque José era bonito, era um rapaz aperfeiçoado. Então ela cismou com José, que queria. Ela inventava de tudo quanto era de artimanhas para laçar José. Mas José ali, firme, como devemos ser. Firme, contrito com Deus, orando, falando com Deus, dizendo Senhor, e ela lá. Tanto ela fez, que ela não conseguiu. Então, quando ela viu que não tinha jeito, não ia ter jeito mesmo, José jamais iria desonrar
Potifar, iria desonrar a casa e também iria desonrar o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que ela faz? Ela inventa que ela rasga a roupa dela, ela mesma se rasga e diz e grita socorro, socorro, como que José tivesse atacado ela. E o que é que acontece com o nosso querido irmão José? Ele é preso injustamente. Ele é preso, mas como Deus está sempre em vigilância constante, 24 horas nos seus, tá certo? Porque Deus não dorme, Deus protege os seus. Então, as pessoas tinham um copeiro lá, que era copeiro do palácio, mas estava preso também. E aí eles começaram a ter sonhos. E José interpretou o sonho do copeiro, dizendo a ele que ele iria voltar ao palácio como copeiro. E quando ele realmente aconteceu, José pediu a ele que quando chegasse lá, lembrasse dele. E o que é que acontece? O copeiro lembrou? Não, ele esqueceu de José. E passou-se, até que o rei teve um sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras. É porque se eu for contar tudo, vai muito tempo do vídeo, então tem que ser assim, né? Mas dá para os irmãos entender, amém? Em nome de Jesus, o que vocês tiverem que entender, o que Deus está querendo passar para vocês, vocês vão entender. Em nome de Jesus. Então, o que é que aconteceu? Ninguém sabia interpretar, chamou todos os sábios do rei, ninguém sabia interpretar esse sonho. Até que o copeiro lembrou de José. Eu lembro, José, que estava... Ele está onde? No calabouço, tá. Mande buscar. Aí mandou buscar para ver se ele saberia interpretar o sonho, porque ninguém, os sábios, nenhum conseguiu. Aí José interpretou que as 7 vacas gordas seria 7 anos de fartura no reino. E as magras seria o tempo de muita fome e muita dificuldade. Então ele conseguiu interpretar. Aí o que é que acontece? O rei dele se agradou. Então, aí ele já começou a frequentar o palácio, né? Voltou novamente ao palácio, dessa vez num posto melhor. E aí, e sempre honrando a Deus, e foi, até que José transformou-se em governador. Governador. Vocês têm noção, minhas irmãs, do que é isso? Governador. Só Deus faz. Só Deus faz isso. Aí vocês podem perguntar assim, mas por que quando o copeiro ele saiu, ele quando chegou lá não lembrou logo de José? Só depois de 2 anos, de anos passados. Por quê? Simples. É aí onde eu vou deixar a mensagem de hoje para vocês. É que o tempo de Deus é perfeito nas nossas vidas. Temos que ter fé e que confiar no tempo de Deus. Porque Deus sabe trabalhar em nossas vidas. Amém, meus irmãos? É isso. Por isso que ele não lembrou. Porque se ele tem lembrado antes, falado de José, o que é que ia acontecer? O rei ia perguntar, por que ele está lá? Não, porque ele atacou a mulher de Potifar. Então, ele ia ser julgado como o quê? Um estuprador. E o que é que ia acontecer? Ele ia ser assassinado. De imediato. Ah, foi, então, mate. Foi por isso que Jesus não deixou que o copeiro lembrasse dele. Só no momento que Deus assim o quis e assim preparou. Ele foi honrado. E o que é que aconteceu naquela fome? Todos iam no Egito. Ele só lá tinha comida, em lugar nenhum mais tinha comida, só lá. E o que é que aconteceu? Até que um certo dia, os irmãos de José foram até lá, ao Egito. E quando chegou, não sabia. Para ele, José já estava morto. Não da maneira como eles falaram, porque eles mentiram, mas que já estava morto mesmo, devido a muitos anos ter se passado. E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram, o governador, de imediato, José reconheceu eles. Mas eles não reconheceram. Por quê? Porque José era um menino, né? Quando eles fizeram isso, essa maldade tão grande. Mas tudo isso foi com a permissão de
Deus. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa manhã é que tudo na nossa vida só acontece com a permissão de Deus. Tem que ter a permissão. Se Deus não permite, não tem jeito. Tá certo? Então, para que meu vídeo não fique muito longo, creio que os irmãos entenderam a mensagem que eu quis passar. O tempo de Deus é o tempo certo para nossas vidas. Tá? O tempo de Deus é o tempo agradável e perfeito. O amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele faz tudo direitinho, ele trilha os caminhos até nos dar nossa vitória. Amém, meus irmãos? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é isso, tá certo? O tempo de Deus é sábio. Muitas vezes a gente quer correr com uma coisa. Eu quero logo isso. Ai, meu Deus, porque eu não estou conseguindo, porque você não está me dando. Ai, meu Deus, eu me esforço tanto. E Deus está lá. Calma, meu filho, calma. Eu estou te vendo, eu estou te contemplando. Tua hora vai chegar. Assim diz o Senhor para você nesta manhã. Sua hora vai chegar. Então, somente creia e confie. O tempo de Deus é sábio. O relógio de Deus é diferente do nosso. E o tempo de Deus também é diferente do nosso. Amém? Tenham todos um bom dia. E mais uma vez, muito obrigada pelas curtidas que vocês estão no meu vídeo. Muito obrigada às pessoas que estão se inscrevendo. Eu agradeço. Agradeço também pelas dicas que vocês estão me dando. Podem continuar fazendo perguntas, que eu vou respondendo, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos, abundantemente. E que o tempo de Deus seja na vida de vocês um imediato. Amém? Tenham todos um bom dia. Um beijo enorme no coração de vocês, ó. Diretamente daqui para aí. Amém?